Boa noite, irmãos e irmãs. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, dos versos 5 ao verso 11, o texto que nós temos usado nessas últimas mensagens que nós temos pregado aqui na igreja. 1 Pedro 5, de 5 a 11. Nesse texto, nós encontramos diversos princípios para a nossa vida, vivermos uma vida cristã de acordo com a vontade de Deus e para a glória do Senhor. 1 Pedro 5, de 5 a 11, diz assim a palavra de Deus: Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outrossim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Pai Santo, Tua palavra está diante de nós, palavra viva, poderosa, e nós rogamos agora, Pai, que o Teu Espírito Santo abra nossa mente, nosso entendimento, nosso coração e fale conosco, Pai, de uma maneira poderosa, para que possamos, ó Deus, ser edificados, sermos renovados, sermos exortados, ó Pai, pela Tua palavra. Abençoe cada um que ouvir essa palavra, para que ela prospere na vida da Tua igreja, segundo o Teu propósito, que o Senhor mesmo já tem determinado, para a honra e a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Neste texto, como eu já disse, nós encontramos alguns princípios muito importantes. Primeiro, se dirige aos jovens, para que eles sejam submissos aos mais velhos, aos mais experientes. O segundo princípio é o princípio da humildade. Devemos ser humildes em nosso trato uns com os outros, devemos todos nos revestir de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. O terceiro princípio é que nós devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo, porque Ele tem cuidado de nós. São verdades bíblicas que nós precisamos aprender, que nós precisamos absorver e precisamos praticar no nosso dia a dia. E hoje eu quero tratar aqui de um quarto princípio, que está no versículo 8 até o versículo 11, onde o apóstolo diz: sede sóbrios e vigilantes, que é o texto daquilo que o tema da nossa palavra. Sede sóbrios e vigilantes, pois temos o inimigo mortal. Sim, nós temos o inimigo terrível, impiedoso, que quer nos matar, roubar e destruir. Você sabe disso? Você crê nisso? E diz a palavra. E o que você tem feito para enfrentar esse inimigo e
e vencer. Ontem, né, dando uma zapeada na TV, no Jornal da Band, estava passando uma reportagem em que eu estava falando do diabo. Né? E o meu sermão já estava pronto aqui. Aí me chamou a atenção. Então, um repórter perguntando na rua, as pessoas dizendo, não quero falar nesse nome, não. Eu não quero falar desse assunto, não. Aí ele vai, fala que aparece na Bíblia e tal, mas no final eles estão dizendo o seguinte, o diabo é uma invenção da igreja medieval europeia para assustar as pessoas. Aí ele busca, então, faz uma reportagem no meio de um povo primitivo, né? Agora tem que falar assim, né? Povo primitivo, povo que já habitava aqui na América, e faz uma reportagem e as pessoas então dizendo que o diabo aqui é diferente. Aqui ele é alegria, aqui ele é o símbolo do carnaval. Não no Brasil, falando isso em outro país aqui da América. E então a gente vê a indução e a maneira como as pessoas olham para esse assunto, para essa pessoa, esse personagem, e tem as mais diversas reações. Mas a verdade é que esse inimigo do povo de Deus, ele aparece na Bíblia desde o início. Lá em Gênesis 3, ele aparece na forma de uma serpente sagaz, mentirosa, que engana Eva, que engana o seu marido, Adão, levando-os a desobedecerem a Deus e serem expulsos do paraíso, abrindo as portas para a entrada do pecado e da morte na criação de Deus. Por isso, todos morrem, porque caíram na mentira de Satanás. E essa ação maligna, ela está registrada em toda a Bíblia. E se você notar no Novo Testamento, ele aparece logo no início. Primeiro tentando impedir o nascimento de Jesus ou do Messias, né, com a matança daquelas crianças que Herodes ordenou. E depois, quando ele tenta impedir Jesus de iniciar o seu ministério, tentando lá no deserto, como nós lemos no Novo Testamento. E mais tarde, ele lança terríveis perseguições contra a igreja que estava nascendo, né, provocando muito sofrimento e muita morte no meio do povo de Deus. E vai descrevendo em Apocalipse, o último livro da Bíblia, o livro que revela a ação maligna desse ser no mundo espiritual. Às vezes a gente não vê, ou na maioria das vezes não vê, mas que Apocalipse vem e revela para nós a ação desse ser maligno, mostrando, inclusive, aquilo que acontecerá nos últimos dias desse planeta Terra. Um texto, Apocalipse 12, verso 7 ao verso 9, diz assim: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E o versículo 12 completa: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Portanto, irmãos, não tenham dúvida, o povo cristão tem um terrível inimigo, que tenta impedir de todas as maneiras a obra
de redenção que Jesus Cristo veio realizar. Não é uma invenção, mas é uma realidade do nosso mundo que vivemos. E uma coisa interessante para observar, como diz John Piper, que Satanás particularmente vai atrás de bebês, como fez nos dias de Moisés e de Jesus, e está fazendo nos nossos dias. E é interessante que esses acontecimentos sempre antecedem grandes acontecimentos, como eu acabei de citar de Moisés e de Jesus. Poucos dias, o nosso Supremo Tribunal Federal tornou legal o aborto até 3 meses ou 12 semanas. E essa é uma decisão vinda diretamente do inferno, inspirada por Satanás e tomada e votada por pessoas que não têm temor de Deus, que fazem a vontade do maligno, pois estão escravizados a ele. Agora, não é só no Brasil que essa pauta está presente, é uma pauta mundial, onde Satanás usa aqueles que lhe pertencem para, além de matar crianças indefesas no ventre da sua mãe, aquelas crianças que nascem são traficadas de modo impiedoso para serem prostituídas, algumas para serem mortas, para que possam suprir o lucrativo tráfico de órgãos que acontece nesse mundo caído. E além disso, irmãos, falando, dessa ação maligna contra as crianças, que antecipa grandes acontecimentos, a pedofilia irá se tornar em breve um direito aprovado pelo mundo, pelos supremos da vida, com o argumento de que as pessoas nascem assim, com o desejo de se satisfazerem sexualmente com crianças, e por isso não se pode privá-los desse direito, pois isso seria discriminação, isso seria cerceamento de liberdade. Parece absurdo? Parece improvável? É só você olhar o que está acontecendo com as pautas progressistas, afirmativas dos nossos dias, absurdas dentro da nossa sociedade. Prepare-se para dias tenebrosos. O diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Aquilo que era pecado se tornou crime e agora vai se tornar um direito humano. E alguns deles já estão aí entre nós. Mas tudo isso, irmãos, vem apenas para comprovar uma coisa: a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, e ela já nos diz tudo isso. Ela já nos antecipa estes acontecimentos. E para nós que cremos, está mostrando que realmente a volta de Jesus está cada dia mais próxima. E eu quero ler uma passagem de Apocalipse, se você quiser conferir aí na sua Bíblia, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, do verso 7 ao verso 10. Quando, porém,
se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Palavra pesada, palavra de Deus, palavra que precisamos prestar atenção, porque são realidade, mostrando realmente o mundo que nós estamos vivendo, a época que nós estamos vivendo, para que nós possamos estar despertos. Precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que Satanás está solto. A teologia dispensacionalista diz que ele vai ser solto depois de 1000 anos de paz na terra. Ele já está solto. Porque tudo isso que você está acontecendo, se ele não estiver solto, não sei como, né? Mas ele está agindo, solto. Isso não é brincadeira, irmãos. Não é história da carochinha. Mas é uma realidade que afeta a sua vida diretamente. Levante os seus olhos, veja. Veja como esse mundo despreza o seu Criador. Veja como esse mundo ignora as leis de Deus. Como esse mundo perverte as leis de Deus. Como esse mundo é rebelde contra tudo que vem de Deus e tudo que se chama Deus. Conforme diz Paulo em 2 Tessalonicenses, se levanta contra tudo que se chama Deus. Além de olhar para tudo isso, olhe para a convulsão da natureza, para as catástrofes que se tornam cada dia mais frequentes e mais destruidoras. Nos meus 74 anos de vida, né, Bruno? Eu nunca tinha ouvido falar em ciclone no Brasil, furacão no Brasil, terremoto no Brasil. Agora já, lá no sul do país, já teve 3 ou 4. Acaso? Porque o El Ninho sopra de lá e o El Ninho sopra de cá. Ou tem alguém dirigindo tudo isso. E isso não é fruto apenas de destruição da natureza, como estão querendo passar, como Satanás está mentindo mais uma vez. Claro que tem componentes humanos, mas isso significa a mão de Deus agindo, as trombetas de Deus soando, para que o mundo desperte, acorde, saia da sua letargia, deixe o seu pecado e se volte para Deus. Mas o mundo não quer ouvir. Veja as guerras e os rumores de guerras que se espalham pelo mundo, e a gente fica pensando como é que a humanidade, século XXI, de tantas conquistas científicas, de tantas maravilhas que nós temos, estão se matando uns aos outros da maneira mais primitiva e violenta, mostrando que realmente o que está dentro do ser humano é um negócio muito sério. Veja o surgimento dos falsos apóstolos, dos falsos profetas, que estão aí espalhando mentiras e mentiras, enganando, seduzindo,
que a palavra usada aqui, que Satanás voltará a seduzir as nações. Seduzir as pessoas com aquela conversa, como seduziu o primeiro casal. Olhe para o aumento da angústia, da ansiedade, que toma o coração humano, levando ao desespero e aumento assustador de suicídios. O presbítero Pávio sabe muito bem disso, né? Está da linha do trem. Irmãos, está na hora de acordar e de levar mais a sério a sua profissão de fé. Levar a sério aquilo que você diz crer. Porque de Deus não se zomba. Porque aquilo que você está semeando, você vai colher. Não é a palavra minha. Por isso, essa advertência do apóstolo Pedro aqui é de extrema importância para aquela igreja sob perseguição, para nós também nesse mundo. Sede sóbrios e vigilantes. E é interessante como Jesus também usou muito, nos chamou muita atenção para a questão da vigilância, para o cuidado. E aqui nós estamos falando de princípios, né? O princípio anterior diz que para lançarmos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Então tudo isso que você está vendo não é para te abater, te deprimir, te tornar ansioso, mas pelo contrário. É para você louvar a Deus. E se você está preocupado, angustiado, lance ao Senhor. Jogue sobre Ele. Porque Ele é um Deus que cuida dos seus filhos, da sua igreja. Mas isso não significa que depois que nós somos salvos pela graça, tudo está bem, nada mais vai acontecer, nós vamos passar a viver no céu, aqui na terra. Quando nós confiamos no Senhor, a paz do Senhor, a paz que Ele nos dá, ela preenche o nosso coração, sem dúvida, e nos dá força para vencer as lutas. Mas nós precisamos saber que esse mundo caído onde nós estamos, não é um campo de lazer, mas é um campo de batalha. Dia a dia nós estamos envolvidos numa grande batalha contra o diabo, contra o mundo e contra a nossa velha natureza. A nossa maior batalha, irmão, já foi ganha na cruz por Jesus Cristo. Ele já nos livrou da morte eterna, quando nós cremos nele e recebemos pela graça o seu perdão, a sua salvação. Mas a Bíblia diz que nós temos o inimigo. Durante essa vida, nós temos o inimigo que anda, como diz o texto, à nossa volta, ao nosso redor, como um leão em busca de sua presa. Na verdade, esse inimigo, ele sabe que ele não pode tocar no cristão, a não ser pela permissão de Deus. Mas ele procura a si mesmo assustar, derrubar, procura causar sofrimento ao povo de Deus, procura afastá-lo da presença do Senhor e usa 1001 artimanhas, seduções, coisas que aparentemente não têm nada a ver. Porque Satanás não vai aparecer como um chifrinho, né, carregando um tridente vermelhinho,
para te cutucar, não. Ele vai te aparecer com a aparência muito agradável, com a proposta muito boa, com uma conversa muito interessante. E se nós não estivermos atentos, nós vamos cair na conversa e vamos nos afastar da comunhão com Deus, da comunhão com a igreja. E uma coisa, seja sincero. Quantas vezes você tem deixado de adorar a Deus por causa dos seus interesses pessoais, por causa do seu lazer, por causa do seu trabalho, ou por causa do seu cansaço? Seja sincero. Alguma vez você já cedeu a esta sedução que parece inofensiva? Deixar de ter comunhão, deixar de adorar, de receber a bênção de Deus? Cuidado, irmãos. Cuidado. Sejam sóbrios, vigilantes. Lembre-se que Deus, Ele deu 6 dias da semana para você cuidar dos seus interesses. Vejam que Deus bom que nós temos. De 7 dias, Ele nos dá 6 e pede só um para Ele. Só um. Mas nós, no nosso pecado, e com Satanás soprando nos nossos ouvidos, não. Esse dia também é meu, eu faço nele o que eu quiser. Quando a palavra diz que esse dia não é seu, é dia do Senhor. É dele. E ele determina como devemos vivê-lo. Mas Satanás diz, olha, não tem problema. Hoje é dia de ceia. Mês que vem tem de novo. Vou ficar ouvindo o pastor me dando bronca, me dando chicotada. Eu vou ficar em casa, mais comum, mais tranquilo. Eu vou assistir o culto pela internet. Ou não vou assistir nada. Gente, é coisa muito séria. Deus te dá um dia, Deus pede um dia. É para o nosso bem. É para que a gente descanse, para que a gente mude de atividade, para que a gente faça uma coisa diferente do que a gente faz nos outros 6 dias. Não é por egoísmo dele, mas porque ele nos conhece, ele sabe como nós somos. E como já tem sido dito até pela ciência. Hoje eu estava ouvindo o presbítero Rômulo dando aula lá na classe do módulo 1 e falando sobre isso, né? Que diversos testes têm sido feitos pelos cientistas aí, e pessoas doentes, pessoas em situação terminal, pessoas sendo tratadas que quando oram por essa pessoa, há uma irrigação de sangue muito forte na área de discernimento, de tomada de decisão. Comprovado. E Deus sabe disso. Mas nós somos tão pecadores que nós precisamos ouvir o diabo. Vai não, está chovendo muito. A chuva está muito... está frio. Está quente. Uma piscininha pega bem, né? E a gente fica, irmãos. E a gente vai enganando, sendo enganados. Temos desprezado as oportunidades que Deus nos dá.
Você pode fazer isso. Mas sabe de uma coisa? A conta vai chegar. E Pedro aqui vai dizer, então, como nós podemos resistir a esses ataques, irmãos? Ele diz, olha, sede sóbrios. Sóbrio quer dizer alguém que não está embriagado. Alguém que não está fora do seu sentido, do seu bom senso. Ser sóbrio é a pessoa ter capacidade, manter a capacidade de tomar decisões sensatas. De não se deixar levar pelos enganos satânicos, pelas ideologias malignas deste mundo, tão bonitas, né? Defendem tanto o ser humano, amam tanto a humanidade. Mas são filosofias, ideologias humanistas espalhadas por pessoas em puro delírio de mentes dominadas pelo diabo. Não se deixe levar pelas supostas novas revelações vindas de Deus, alguns poderosos por aí. Mas se apegue cada vez mais, irmãos, a esta palavra que está aqui revelada, onde Deus já nos diz como devemos fazer, o que devemos fazer. Ser sóbrio, equilibrado, alguém que saiba discernir o tempo que está vivendo, pela direção do Espírito Santo que habita nele. Sede sóbrios e vigilantes. Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentações. Ser vigilante, irmãos, é estar acordado para esse tempo que nós vivemos. Nós não vivemos há 50 anos atrás, e nem vamos viver há 50 anos na frente. Alguns vão, né? Mas talvez a maioria de nós não, né? Mas nós vivemos hoje, aqui e agora. É o nosso tempo. É o tempo que Deus nos dá para vivermos, para proclamarmos o seu nome. Por isso, ser vigilante é você estar atento, alerta, a respeito de tudo isso que está acontecendo ao seu redor. Não nada está acontecendo por acaso, mas está acontecendo sob a poderosa mão de Deus, do Deus soberano. Então acorde. Tenha sempre a palavra de Deus na sua frente e julgue todas as coisas a partir da sua palavra e não o contrário. Tem gente que ouve uma bobagem aí, vai ler a Bíblia e quer adaptar a Bíblia àquilo que ouviu, ao contrário. Ouviu, vai julgar se isso vem de Deus ou não. Isso está na palavra ou não. Senão a gente se perde. Mas além de ser sóbrio e vigilante, o apóstolo vai dizer no versículo 9, resistir ao diabo firmes na fé. Veja aí, verso 9, resistir-lhe firmes na fé. É nessa fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. É a fé que é dos eleitos de Deus, como diz Tito 1, versículo 1. Aquela fé que está somente no Senhor Jesus. A fé que somente nessa bendita, eterna e poderosa palavra revelada. É aquela fé que não se deixa enganar pelas novidades ou pelos poderes deste mundo, por ideologias que aparentemente são lindas e maravilhosas e bem intencionadas,
não se deixar enganar, seduzir por pessoas que às vezes você confia tanto, mas não podem resolver o seu problema. É viver, resistir firme na fé, naquela fé que vem pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Por isso que tem pregação. Por isso que os pastores pregam. Não é para entreter ninguém, não é para contar a historinha de ninguém. É porque Deus fala. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra. A pregação. Por isso o nosso culto tem pregação. Porque é a única maneira de você ter fé. A única maneira do Espírito Santo semear a fé no seu coração, vida, pela palavra. Não é fé na fé, não é fé em si mesmo, não é fé nos poderosos deste mundo, como se eles quisessem ou pudessem fazer alguma coisa a seu favor. Mas é fé nas promessas de Deus. É a fé que lhe dá a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Essa é a fé que resiste ao diabo. Certeza de coisas que se esperam. Convicção de fatos que você não vê, mas está convicto. Quem tem e vive por essa fé, irmãos, jamais será abalado pelo maligno, jamais será vencido, jamais vai duvidar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa resistência na fé não quer dizer que não vai ter problema. Você diz uma palavra e está tudo resolvido, mas essa a certeza de que nós estaremos guardados de toda a sedução do maligno que se espalhou pelo mundo. Por que ainda não fomos levados por essa sedução? Porque o Senhor tem nos segurado, tem nos dado fé, tem nos guardado. Quando nós temos essa fé, nós não nos afastamos da comunhão dos santos. Pelo contrário, conforme diz o texto, nós sofremos com os irmãos que estão espalhados pelo mundo e vivendo em circunstâncias muito piores do que as nossas. Mas nós sofremos com eles, oramos por eles, clamamos por eles. É assim que faz a obra missionária. Essa resistência, irmãos, é desde as coisas menores, pequenas, que você acha que não tem nada a ver. Porque nessa luta com o diabo, se você ceder um pouquinho, saiba que você será derrotado. Porque ele não tem piedade. Ceda um pouquinho aqui, um pouquinho lá. O fim é derrota. Derrota. Não tem compaixão. Portanto, seja alerta, vigilante. Guarde os seus olhos, os seus ouvidos. Tenha uma fé positiva, dinâmica, comprometida. Mas falando dessa luta, o versículo 10 é um versículo maravilhoso, irmãos. Podemos ter esperança nessa luta. Você não está sozinho. Temos outros irmãos sofrendo, lutando. Ela acontece em todo mundo. E afeta a igreja fiel. Mas o Senhor diz, olha, ora, o Deus de toda graça, aquele que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar,
firmar, fortificar e fundamentar. Aleluia. Glória a Deus. Esse Deus está conosco. Ele não nos deixa, não nos entrega ao maligno. Mas é o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória. Promessa maravilhosa. Precisamos nos apegar nisso. Temos um adversário maligno, terrível, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não tememos. Porque se você se mantiver no caminho do Senhor firme, será o Senhor mesmo quem vai vencer essa batalha por você. Não haverá ansiedade, nem medo e nem derrota. Por isso, no versículo 11, ele diz a Ele, ao Deus Todo-Poderoso, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. É isso que nós estamos fazendo, irmãos. Adorando esse Deus, prestando um culto. Um culto que aparentemente não tem nada de mais, não acontece nada de extraordinário. Não tem ninguém fazendo coisa aqui na frente para chamar a sua atenção. Não tem luzes piscando. Mas Deus está aqui. Com toda certeza. Sendo adorado por você. Porque você pertence a Ele. Porque Ele te chamou, te trouxe aqui. Você não está aqui por acaso. Porque Deus te trouxe aqui. Porque Ele te ama. E quer falar com você. Recordando então, irmãos, esses princípios. Jovens, sejam submissos aos mais velhos. Vamos todos nos revestir de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. Vamos deixar com o Senhor, vamos fazer com que Deus conheça toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, pelas nossas orações, ações de graças. Vamos colocar diante dEle, se há alguma coisa nos perturbando. E esse quarto princípio. Temos um adversário. Sejamos sóbrios, vigilantes. Vamos resistir-lhe firmes na fé. Aqui você não tem opção de fazer uma escolha. Escolher um desses quatro. Tem que viver os quatro. Porque vivemos dias de trevas espirituais, de desprezo pelo Deus Criador e do seu Cristo. Desprezo por Jesus. Dias de grande angústia mental, espiritual. Dias de desespero que estão determinados por este mundo, nestes dias finais dessa velha terra, porque Deus está preparando um novo céu e uma nova terra, onde habitará a justiça, onde não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento, onde Deus estará presente, onde estarão aqueles que um dia lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ali Deus estará com estes e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A vida que você leva hoje, as suas prioridades, os seus objetivos, demonstram claramente onde está o seu coração. Se ele está em Deus ou se ele está no mundo. Não diante de nós, mas diante do próprio Deus. Nunca se esqueça, irmãos. O diabo
Nosso inimigo está ao nosso redor, esperando uma pequena brecha para afastar você de Deus, para afastar você da igreja, da comunhão dos santos. Uma pequena brecha para destruir a sua vida. Ele não te ama. Por mais sedutor que ele possa parecer, seja sóbrio, vigilante, resista firme na fé aos ataques do maligno. Não se deixe embriagar pelo brilho desse mundo, porque esse mundo jaz no maligno, está sob o poder do maligno. Como está a sua vida? Como está a sua luta contra este adversário? Se você não é cristão, essa luta não te incomoda. Você não sente problema nenhum. Mas se você é um cristão, você topa com essa luta e com esse inimigo a toda hora, a todo momento. De que lado nós estamos? Ou será que você está entre aqueles que o apóstolo Paulo menciona em 2 Coríntios 4, 3 e 4, onde lhes diz: se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que os se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém. Senhor Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez, por estarmos reunidos aqui em Teu nome. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada irmão, cada irmã, que nessa noite ouviu essa palavra, pedindo que o Senhor nos desperte, ó Pai, que realmente possamos estar acordados, vigilantes, sóbrios, com uma fé resistente, nestes dias maus que vivemos, ó Pai. Dá-nos força, Pai, capacita-nos. Capacita a Tua igreja a ser mais do que vencedora em Cristo Jesus. Perdoa, Pai, o nosso pecado, a nossa indiferença. Perdoa, Pai, quando nós andamos longe da Tua palavra e não andamos conforme o Teu querer. Perdoa-nos, ó Pai. Em nome de Jesus. Renova-nos a comunhão contigo. Renova a nossa comunhão com a igreja. Renova a comunhão com os irmãos. Dá-nos alegria de estar na tua casa, Pai. De podermos louvar o teu nome, te bendizer, te exaltar. De podermos receber a tua palavra, ouvir a tua voz, Senhor. Oh, Pai, seja misericordioso. Muito obrigado, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. É um momento muito especial na vida da igreja, único. Momento que precisa ser observado, porque Jesus assim ordenou que nós celebrássemos a ceia do Senhor em memória dele, até que ele volte. Não podemos parar de maneira nenhuma de celebrar a ceia do Senhor. Precisamos realmente aproveitar cada instante que o Senhor nos concede para estar presente. E eu quero ler mais uma vez, já foi lido pela manhã, quero ler novamente, 1 Coríntios, capítulo 11.
verso 23 em diante, onde o apóstolo Paulo nos dá as instruções de como nós devemos celebrar a ceia. E temos que repetir, falar, ler de novo, para que isso realmente seja absorvido pela nossa mente, pelo nosso coração, e assim possamos participar da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, verso 23 em diante, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, nós nunca nos julgaríamos, nunca nos condenaríamos. Mas quando julgados, nós somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Diz a palavra: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É você e Deus, ninguém mais. Você vai se examinar diante de Deus. Ninguém pode fazer isso por você. Você não pode fazer isso por outra pessoa. A palavra diz: examine-se diante de Deus, diante da palavra. Não é diante da sua consciência, diante da palavra. Peça perdão, confesse, diga: Senhor, sou um miserável pecador, tem misericórdia. E dessa maneira, com os pecados confessados, deixados, você se assente à mesa do Senhor e receba todas as bênçãos que ela promete. Tantas bênçãos maravilhosas estão prometidas neste sacramento. E a maior delas é esta: aquele que comer e beber, comer da minha carne e beber do meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Promessa que só Jesus, o vencedor da morte, pode fazer e cumprir. E Ele cumpre. Ore ao Senhor, curva a sua cabeça, coloque-se na presença do nosso Deus.